Provavelmente essa questão estará no Enem 2022. Por quê? Pelo menos nos últimos 3 vestibulares do Enem, pelo menos 5 questões caíram desse raciocínio. E você pensa que é pouco, porém é a mesma aplicação. A única diferença são os valores ou a interpretação, mas é a mesma coisa que você vai fazer. Existem questões que é esse mesmo raciocínio, porém precisam de mais umas informações e por isso não se encaixam, mas que é esse mesmo padrão de resolução. Observe essa questão do Enem 2020. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Perfeito. Os gráficos estão aqui. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão, uma divisão ou uma fração, entre, razão entre quem? Entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas. Quem tiver a maior razão terá a maior eficiência dessa metodologia. E aí o comando da questão diz: em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Onde está o bizu dessa questão? O bizu dessa questão está em saber que ele quer uma razão e interpretar os gráficos. Ele quer a razão entre quem? A razão entre o número de peças produzidas, número de peças, sobre quem? Sobre as horas trabalhadas, ou seja, sobre o tempo. É só você aplicar essa definição. Perfeito? E agora é interpretar o gráfico. O que o gráfico diz? Nesse primeiro gráfico temos as peças produzidas. No dia 1, por exemplo, teve 80 peças produzidas. E aqui o eixo vertical tem a quantidade de peças. O segundo gráfico são das horas trabalhadas. Existem os dias no eixo X e na vertical estão as horas. Por exemplo, no dia 1 foram 4 horas trabalhadas. Então é só jogar essas informações nessa razão. Quem tiver o maior resultado é a nossa resposta. Vamos lá então fazer. Eu tenho aqui o dia 1, vou colocar aqui o dia 2. Deixa eu dar um espaço maior, certo? Para que você faça de boa. Dia 2. E aí vamos fazer por partes. Vamos fazer primeiro esses dois e aí acha espaço para fazer os outros, certo? Ele quer a razão entre quem? No dia 1, entre o número de peças produzidas. No dia 1 foram quantas peças produzidas? 800. Então, 800 peças produzidas. Em quanto período de tempo? Em 4 horas. Isso aqui vai resultar em 200. Então, a razão do dia 1 foram 200, ou seja, 200 peças produzidas por hora, perfeito? Essa interpretação de por hora não é necessário, mas você deve entender que o dia 1 possui uma razão de 200, certo? A cada 4 horas foram 800 peças produzidas. No dia 2, quantas peças produzidas foram? No dia 2 foram 1000 peças produzidas. Então, 1000 peças produzidas sobre quanto? Sobre 8 horas trabalhadas, certo? E aí, ó que relação importante. Você poderia dividir, certo? Mas vamos simplificar. Eu posso simplificar o 1000 por 4 e 800 também e 8 também por 4. Ficando 1000 dividido para 4 vai dar 250. 8 dividido para 4 vai dar 2. Isso aqui vai nos dar 125. Então, no dia 2, possui uma razão de 125. Menos, muito menos do que o dia 1. Então, por enquanto, o dia 1 está ganhando. Ganhando, exato. E aí, vamos passar agora, vamos colocar aqui embaixo, certo? O dia 3. O dia 3 é quem? Quanto foi produzido no dia 3? 1.100. 1.100 peças. Ótima produção. Em quanto tempo? Em quantidade de horas? 5. Vamos ver que relação isso aqui vai dar?
Como é a divisão por 5? Divisão por 5, você multiplica por 2 o número de cima. 1.100 vezes 2 vai dar 2.200. E aí corta o último zero, ou seja, 220. Ó, então foram 220 peças produzidas por hora. Por enquanto, o D3 agora ganhou do D2 e do D1. Vamos agora para o D4. D4, quantas peças produzidas? 1.800. Em quanto tempo? Em 9 horas. Então, ó, se você tiver o bizu da divisão, você sabe. 18 dividido para 9 vai dar 2. Como tem dois zeros, adiciona os dois zeros aqui. O D4 teve uma razão de 200 também. Mais ou menos. É igual a D1, porém perde para D3. E por último, temos a D5, que esse é um bizu muito bom. Observe, D5 foram 1.400 peças produzidas em 10 horas. Essa divisão é só você cortar os zeros. Então, D5 teve uma produção por hora de 140. Então, diante dessas razões, quem possuiu a maior razão? O D3. Acabou. Essa questão tem sempre. Por que essa questão tem sempre? Porque é uma questão trabalhosa, é uma questão que você deve fazer relações. E o que vai ajudar para você agilizar essa questão? Vai agilizar você tendo os bizus das divisões, simplificando, cortando, utilizando macetes. Os macetes são importantes aqui. Macete sozinho não faz nada, mas você sabendo utilizar um, vai ser show, certo? Então, ó, compartilhe, certo? Inscreva-se, é muito importante você se inscrever. Siga nossa página, vá no Instagram, fala aí, que eu quero que você responda isso. E aí nós vamos responder. Mande para o seu amigo, inscreva-se, irá nos ajudar muito. E aí, todo aquele negócio. Até a próxima e tchau!